Bom dia para quem estiver me assistindo ao vivo, boa tarde, boa noite para quem assistir em outro horário. Meu nome é Bárbara, eu sou analista comportamental em Enneagrama, fiz a minha formação em analista pela Escola Meda, do Marco Meda, meu professor, fiz outros cursos de Enneagrama, sou a criadora da página Tipo 2 Enneagrama e sou uma Tipo 2 do Enneagrama. Tô vendo que algumas pessoas já entraram. Pessoal, só me confirma se o som tá bacana, tá? Para eu poder continuar aqui o conteúdo. O som tá legal? Então vamos continuar. Pessoal, o tema de hoje é o seguinte: demandas e armadilhas do tipo 2 em início de relacionamento. Tá ótimo, né? O som, beleza. Demandas e armadilhas do tipo 2 em início de relacionamento. Conforme eu prometi nos stories para vocês, eu vou fazer uma sequência de 3 lives onde eu vou falar sobre relacionamentos, demandas e armadilhas do tipo 2 em início de relacionamento, durante o relacionamento e, infelizmente, quando chega no final do relacionamento. E foi um tema que deixou o pessoal em polvorosa nos stories. Fala mesmo, eu quero saber. Por quê? Porque relacionamentos é o tema central da vida de um tipo 2. Pessoal, não tem jeito. Tipo 2, preso no ego. Tipo 2, evoluído. Relacionamentos é uma coisa que pesa na vida do tipo 2. É um tema central. Teve até uma moça que mandou, né, na caixinha de perguntas que eu abri, ela comentou assim: o que me incomoda é que início de relacionamento eu paro a minha vida por causa de relacionamento. E talvez outros tipos do Enneagrama escutando isso vão achar um exagero. Para a vida? Que exagero. Mas a verdade é que o tipo 2 para ele é muito fácil parar, às vezes, de fazer alguma coisa, deixar de fazer alguma coisa para ele e fazer para o outro. E a gente vai entender hoje na live o porquê. Bom, eu vou falar sobre 5 demandas e armadilhas, tá? 5 tópicos. Só que antes da gente começar, gente, vamos relembrar algumas coisas que é para vocês entenderem por que a gente é do jeito que a gente é quando começa um relacionamento. Vamos relembrar quem é o tipo 2 do Enneagrama. O tipo 2 no Enneagrama, ele está na tríade emocional. Então, tudo que acontece no mundo ao redor dele, o filtro dele é o filtro emocional, não é o mental, então ele não vai ficar racionalizando coisas. Pode se confundir com o instintivo, mas o filtro do tipo 2 é emocional, ele não é instintivo, porque o filtro do instintivo é já sentir com o corpo, partir para ação. O 2, o filtro de mundo dele é o emocional, só que é um emocional distorcido. E a gente está muito próximo do centro físico. Então, o centro físico é o segundo centro que a gente distorce. E é por isso que a gente é um emocional que faz tanto. É o físico distorcido em função do emocional distorcido. E o mental é o último centro que a gente distorce. O tipo 2, além de ser um emocional, ele tem a fixação emocional do orgulho. Lembra, né? Quem estuda Enneagrama vai lembrar que são as paixões, os pecados capitais. A fixação emocional do orgulho. O nosso mecanismo de defesa é a repressão. Já vou explicar. E a fixação mental é a adulação. Também já vou explicar. Fixação emocional, orgulho. O que é o orgulho? Porque quando a gente fala em Enneagrama, muitas vezes a definição daquilo não é o que a gente está comumente acostumado a falar no dia a dia. O que é o orgulho do tipo 2? Gente, a primeira vez que eu li, eu confesso que por um momento eu não me identifiquei. Eu precisei de um tempo para entender. Orgulho é a incapacidade ou falta de disposição para reconhecer as próprias necessidades
enquanto procura atender a necessidade dos outros. Gente, quando eu escutei isso aqui pela primeira vez, foi muito engraçado, porque eu sou uma tipo 2 autopreservação. E muitos tipos 2 autopreservação vão parecer que eles reconhecem sim as próprias necessidades, mas isso é mentira, tá? Não é verdade. Nós, tipos 2 autopreservação, a gente acha que a gente sabe quais são as nossas necessidades, porque a gente já faz pelo outro esperando o algo em troca, que todo tipo 2 tem isso, só que a gente reivindica os nossos privilégios. Mas isso não é a sua necessidade real. A sua necessidade real você só vai saber quais são quando você entrar em contato com os seus sentimentos. É um movimento interno. E não esse movimento de ficar olhando para o externo, igual a gente faz. É a tal da flecha 4 que hoje a gente não vai falar aqui, mas isso é orgulho. Orgulho é quando você coloca a necessidade do outro como algo muito mais importante que a sua necessidade. É muito mais fácil você atender a necessidade do outro do que a sua necessidade. Por quê? Porque nós, tipos 2, lá na infância, entendemos que as nossas necessidades não eram importantes. Que se a gente colocasse a nossa necessidade como algo mais importante que a necessidade dos outros, a gente não receberia atenção, reconhecimento, afeto, migalhas de amor. Só que a gente interpreta como amor. Então a gente faz para receber amor. Então por isso que para a gente é tão fácil esquecer as nossas necessidades e atender a necessidade do outro. E aí, qual que é o nosso mecanismo de defesa? É a repressão. E por que é tão óbvio que seria a repressão? Porque se eu tenho orgulho, e se para mim é fácil eu não reconhecer as minhas necessidades, mas reconhecer a necessidade dos outros, é muito óbvio que o meu mecanismo de defesa vai ser a repressão, que é o quê? É a capacidade de reprimir as próprias necessidades em prol da necessidade dos outros. Isso é a repressão. Não sei se vocês sentem assim também. Uma vez eu comentei com um amigo meu que muitas vezes, quando eu ia falar alguma coisa com alguém, vinha aqui e não saía, ficava aqui, não saía. E era mais fácil engolir. Isso é a repressão. Você acredita que se você falar quais são as suas necessidades, talvez o outro não vai mais gostar de você, vai ficar chateado com você. Então você reprime. É fácil para o tipo 2 fazer isso. Até que a gente estoura, né? E a nossa fixação mental? É a adulação. Vem de brinde aí, né? E o que é a adulação? É o hábito de adular, bajular, fazer para o outro em excesso. Agora atenção uma coisa aqui, tipo 2. Respira, calma, senta. Fazer pelo outro sem que o outro tenha pedido. Fazer pelo outro sem que o outro tenha pedido. Mas eu olhei para o outro, eu vi que ele estava precisando de tal coisa. Eu sei. Mas aí você vai lá e faz pelo outro sem que ele tenha pedido. Adulação. Muitas vezes você reprime o que você está precisando para ir fazer pelo outro. Repressão. E você acredita que você não tem necessidades, que você é forte, uma super-heroína, um super-herói, mas sabe qual a necessidade do outro e acredita que o outro não vai conseguir fazer aquilo sem você. Orgulho. Entenderam qual que é o cenário? Então, uma pessoa que tem o orgulho como fixação emocional, a repressão como mecanismo de defesa e a adulação como fixação mental. E aí, essa pessoa se apaixona. Além de se apaixonar, ainda é o quê? Correspondido. E aí, vai conhecendo ali a pessoa, vai ficando bacana, vai ficando legal, inicia um relacionamento.
que acontece com essa pessoa? Primeiro tópico que eu trouxe aqui para vocês, tá? Trouxe 5 tópicos para falar com vocês. A adaptação às necessidades do parceiro. Ontem, inclusive na caixinha de perguntas que eu abri, teve uma moça que falou: eu acabo me transformando naquilo que eu acredito que o outro precisa que eu seja. Eu já fiz uma postagem sobre isso, gente. Vocês não são obrigados a assistir essa série, mas quem assistiu a série Lúcifer, a personagem Eva, é uma tipo 2 sexual. E eu achei incrível terem colocado a Eva como uma tipo 2 sexual. Por quê? Acredite você ou não, tá? Pode ser cristão, pode ser ateu, pode ser budista, tá? Eu achei fantástico colocar a mulher que foi criada para ser a parceira perfeita, a parceira ideal, como uma tipo 2 sexual dominante. Por quê? Porque com Adão ela era de um jeito, com Lúcifer vocês veem que ela é completamente de outro jeito, e ela vai tentando ali entender como que o Lúcifer é e vai se adaptando a ele. E ele já tá assim querendo terminar o relacionamento, fazendo um monte de coisa para ela encher o saco, sabe? Fala, nossa, eu quero me livrar desse cara. E ela só vai se adaptando, E isso é uma coisa que nós, tipos 2, fazemos. Por quê? Por causa do orgulho, por causa da adulação e por causa da repressão. Então, quando a gente que é tipo 2 inicia um relacionamento, a gente pode até saber sim o que a gente gostaria do relacionamento. Não é que a gente não sabe. Um tipo 2 solteiro, ele fica pensando às vezes assim, eu queria uma pessoa assim, eu queria uma pessoa assada, eu queria, sei lá, uma bobeira aqui, tá, gente? Eu gostaria muito de andar na rua de mão dada, eu gosto de ficar em casa assistindo um Netflix com o meu amorzinho e não sei o que e tal. Só que conforme o tempo vai passando, e não é muito tempo, é até pouco tempo, as coisas vão acontecendo, e conforme o tipo 2 percebe que ele não vai receber aquilo que ele estava esperando, ele começa a se adaptar ao parceiro. E aí o tipo 2, que adora ficar em casa assistindo Netflix com o amado, começa a se relacionar com alguém que gosta de sair muito e começa a sair muito com ele. Aí o tipo 2, que gosta de andar de mão dada, se relaciona com alguém que acha isso uma bobeira, uma infantilidade, uma criancice, e passa a não andar mais de mão dada. Um tipo 2 que gosta muito de escutar um estilo musical, vê que o parceiro gosta de outro estilo musical completamente diferente, para de escutar aquele estilo que ele gostava e passa a escutar só o que o parceiro gosta. E assim, pessoal, não tem problema num relacionamento você ceder. Mas a gente faz isso exageradamente, ó. J. Victor tá falando aqui, é exatamente assim. Então a gente extrapola o ceder. E por que a gente faz isso, pessoal? Porque quando a gente inicia um relacionamento, a gente está muito mais interessado em atrair e manter o parceiro do que racionalizar se aquele relacionamento vai ser bom pra gente ou não. Pô, a gente é emocional. Com a fixação emocional do orgulho, mecanismo de defesa da repressão, fixação mental da adulação. E outra coisa, a gente gosta de seduzir pessoas. A gente gosta de eu conseguir atrair aquela pessoa. A pessoa gostou de mim. A pessoa me escolheu como parceiro. Porque eu mostrei para ele ou para ela que eu sou o parceiro, a parceira ideal. A gente gosta desse jogo de conquista. Talvez vocês vão perguntar, Bárbara, não é só o 2 sexual, não. O 2 sexual, ele leva isso a outro patamar. O dele é exagerado. Mas nós, tipo 2, autopreservação, social, a gente também gosta que as pessoas gostem da gente. A gente gosta desse jogo de atrair as pessoas. Então a gente está muito preocupado em ser o parceiro ideal. A gente não está racionalizando assim, mas e pra mim? É o relacionamento que eu quero? Sabe, o J. Victor tá falando, eu sou 2 sexual. Você leva isso a outro patamar. Para você a sedução é muito importante. Para o 2 sexual, a sedução ela é tal qual como a gente fala no Enneagrama e tal qual como as pessoas conhecem. Né? Mariana, assim mesmo, exageradamente.
É isso mesmo, tá, gente? E muitas vezes a gente não mostra quem a gente realmente é. Porque a gente tem aquela crença, mas e se eu mostrar quem eu sou e o parceiro não gostar de mim? Combustível, né, Mariana? Sedução é combustível pro tipo 2. Pro 2 sexual, então, a gente não mostra quem a gente realmente é. A gente está mais preocupado em atrair e manter o parceiro. A gente tem medo de mostrar quem a gente é e ser rejeitado. Então só que a gente faz uma coisa também, né? A gente faz tudo isso não é porque a gente é bonzinho, não é porque a gente é um doce de pessoa. A gente faz isso esperando que o parceiro dê coisas em troca. Que seja um afeto, que seja um reconhecimento. Mas a gente tem que pensar que esse é o nosso filtro de mundo, esse é o nosso óculos de mundo. E não é o filtro de mundo de outros tipos do Enneagrama. Então eles veem que a gente está fazendo aquilo e não entendem muito bem o que a gente está fazendo, ou por que a gente está fazendo aquilo. Eles acreditam que a gente é daquele jeito que a gente está mostrando que é. Nem passa pela cabeça deles, talvez, que a gente está esperando um algo em troca, um reconhecimento em troca. As consequências disso, durante o relacionamento, eu vou falar na live sobre tipo 2 durante o relacionamento, tá? Vocês já podem imaginar que é muito cansativo viver assim, né? E para cada demanda que eu trouxer, eu vou trazer também uma sugestão, tá? Porque, gente, isso aqui não é assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, tem jeito. Enneagrama é pra gente evoluir, gente, pra gente melhorar. Sugestão. E se você, depois de procurar autoconhecimento, autodesenvolvimento, sabendo quem você é, sabendo os seus gostos, sabendo quais são as suas necessidades, e se você se permitisse mostrar para outra pessoa quem você é? Se mostre. Diria até mais. Procura autoconhecimento. Autoconhecimento não é só para você saber qual estilo musical você gosta, não. É para você saber quais são as suas necessidades, quais são seus sonhos, quais são seus planos. E aí você mostrando quem você realmente é para o seu parceiro, procura ver o que vai acontecer. Se ele não te quiser, você não está sendo rejeitado. É uma escolha. Entende isso, tipo 2? Não é rejeição, é escolha. E as pessoas têm direito de escolher. Você tem direito de escolher, sabia? Não é rejeição, é escolha. Mostra quem você é. Quem sabe, pode ser que a pessoa não goste, como pode ser que a pessoa ame você do jeito que você é. A Josi está perguntando aqui, quais as diferenças em selecionar os parceiros, né? Entre os subtipos do tipo 2. Tem muita diferença? Não sei meu subtipo. Josi, tem. Pergunta maravilhosa. Tem sim. Eu até trouxe para falar isso aqui um pouquinho mais para frente, mas já que você perguntou, não tem problema nenhum eu falar agora. O tipo 2, autopreservação, deixa eu até achar aqui para eu não esquecer de nenhum detalhe, tá? O tipo 2, autopreservação dominante, geralmente ele se interessa por pessoas que ele acredita que precisam dele. Bárbara, todo tipo 2 é assim, calma. O tipo 2, ele costuma se atrair por pessoas que ele acredita que ele precisa salvar de alguma forma, tá? E o que acontece? Claro que você vai ter tipo 2 saudável, tipo 2 autopreservação saudável, tipo 2 autopreservação não tão saudável assim. E pode ser desde um simples... eu sou uma pessoa muito eloquente, eu tenho um círculo de amigos muito grande, eu sou muito influente. E aí você se atrai por aquele parceiro que precisaria ser assim, talvez pela profissão dele, pelo que ele faz da vida, mas ele não é assim. E ele precisa disso.
Você pode se atrair por uma pessoa que tem sonhos de vida, gostaria de, sei lá, fazer uma formação em alguma coisa, mas a pessoa não tem dinheiro para isso, não sabe por onde começar. E aí o tipo 2, a preservação, vai se atrair por essa pessoa para ajudar a pessoa que precisa ser salva. E aí tem uma situação aqui que é o tipo 2 não saudável, o 2 autopreservação não saudável. Infelizmente, não é só o tipo 2 autopreservação, mas existem casos de pessoas, inclusive de mulheres, tipo 2 autopreservação, muito esclarecidas, muito inteligentes, com faculdade, pós-graduação, excelentes profissionais, que se atraem por homens com vício, porque acreditam que precisam salvar ele. Tá? Esse é o 2 autopreservação não saudável. Talvez você vai falar assim, eu sou 2 autopreservação e não sou assim. Tá, mas procura ver. Tá, eu não me interesso por homens com vício, com homens que eu acho que eu tenho que tirar ele do fundo do poço. Ok, talvez você esteja mais saudável, mas procura ver se você não se atrai por parceiros que você acredita que precisa salvar. O 2 social, ele se atrai por pessoas onde ele enxerga algum poder. Então ele se atrai por parceiros, assim como o tipo 2 autopreservação, que ele acredita que ele precisa ajudar. Mas nesse caso, é ajudar a se desenvolver, a ter aquele potencial que ele está enxergando que o parceiro tem. Quer um exemplo? A Michelle Obama é uma 2 social, que no livro dela, ela conta tudo que ela fez, a maneira como ela agiu para fazer o Obama virar o presidente dos Estados Unidos. O 2 social, ele é assim. Ele enxerga o potencial na pessoa, se atrai pela pessoa que ele acredita que se ele ajudar, a pessoa vai crescer, vai se tornar poderosa. E o 2 sexual, ele se atrai por parceiros que ele admira. Ele admira o parceiro, mas ele também atende à necessidade do parceiro, criando uma estratégia de dependência. E aí a pessoa, ela se sente assim, amada. O parceiro do 2 sexual se sente amado, se sente reconhecido, cria uma sensação de que o outro não é capaz de viver sem o tipo 2 sexual dominante. E aí talvez você vai falar assim pra mim, mas tô confuso agora, né? Tô confuso, porque eu me vi em tudo. Você falou aí, foi falando, eu me vi um pouco na autopreservação, eu me vi um pouco no social, eu me vi um pouco no sexual, e tá tudo bem. Porque a gente tem os 3 instintos dentro da gente. Claro, você pode ser uma autopreservação dominante, com sexual intermediário, com um social reprimido, como é o meu caso. E você pode falar pra mim assim, Bárbara, eu sou uma 2 autopreservação que eu tenho que admirar o meu parceiro. Ok, eu te entendo, eu também. Eu te entendo, eu também. Mas vamos olhar meu histórico. Eu já terminei relacionamento porque eu não admirava mais a pessoa? Já. Mas o que era mais forte? Era o salvar a pessoa de onde ela estava. Então, calma, relaxa, respira e não pira, tá, Josi? A Josi está aqui falando, já ia comentar isso, me vejo nos 3. Você tem os 3 instintos dentro de você, tá? Então, bacana, todo mundo aqui comigo. Primeiro ponto, a adaptação à necessidade dos parceiros é uma coisa quase camaleônica, tá? Algo quase camaleônico. Do tipo 2, ele virar alguém que ele não é. Muitas vezes ele nem sabe quem ele é também. Vamos para o segundo ponto. Relação totalmente centrada no centro emocional. Falta de racionalização. Que isso, gente? É o seguinte, o tipo 2, ele cria a relação totalmente centrada no centro do coração. O que significa isso? É o seguinte, o tipo 2, quando ele se apaixona, ele tem que sentir uma coisa assim, aqui no centro cardíaco mesmo.
uma coisa assim avassaladora, arrebatadora, uma paixão que vem e... sabe? E aí talvez o tipo 2 vai falar assim, Bárbara, isso é óbvio, né? Os outros tipos não são assim, não? Não. Isso é óbvio pro tipo 2, para os outros tipos não é tão óbvio assim. Por exemplo, vou pegar um exemplo dos mentais. Os mentais, eles têm uma baita tendência a racionalizar a relação, tá? Racionalizar. Como assim, Bárbara, racionalizar? Racionalizar do tipo... eu tô com uma pessoa mais nova que eu. Eu já me envolvi com uma pessoa mais nova antes. E aí a pessoa, ela gostava, tinha muito pique pra sair, eu não tinha, ela me traiu, não sei o que. Aí o mental vai lá e termina o relacionamento baseado em algo que ele já passou, porque ele tá ali racionalizando, tá? Tô dando exemplo de um tipo 6 que falou isso comigo. O 5 também vai racionalizar, ele vai pensar, ele vai analisar. O tipo 7 vai fazer isso. Ele vai ficar racionalizando para entender se aquele é o relacionamento que ele quer ou não. Aí você vai falar assim, nossa, Bárbara, que bacana, né? É bacana. Mas a gente está falando de mentais que são mentais distorcidos e podem tomar decisões que talvez não era para tomar por causa do mental distorcido. E a gente que é tipo 2, a gente não racionaliza. E quando eu falo sobre nós tipos 2 não racionalizarmos, eu estou falando no melhor sentido da palavra. É você deixar um pouquinho esse... meu coração parece que vai explodir pela pessoa. O amor supera tudo. A pessoa tá falando que daqui a 2 meses ela vai sair do país, mas eu tô sentindo um negócio tão forte que se precisar eu saio do país com ela. Até ontem você tava querendo ficar aqui no Brasil mesmo. Você tinha planos aqui no Brasil. Mas não, o amor tudo supera, eu vou conseguir, eu vou fazer esse relacionamento dar certo, porque nós, tipo, os dois, a gente tem muito isso, né? A gente acha que a gente é super-herói, que dá conta de fazer tudo, inclusive fazer o relacionamento dar certo. E a gente não racionaliza, no melhor sentido da palavra. E o que é racionalizar, no melhor sentido da palavra? Tornar mais racional, reflexivo, procurar compreender, explicar algo de maneira racional, lógica e coerente. Sabe o que significa? Significa que o seu coração está ali explodindo pela pessoa, aquela paixão arrebatadora, e você raciocinar. Mas vem cá, será que isso vai dar certo? Será que é o que eu estou querendo? De novo o exemplo que eu dei antes. Essa pessoa é bacana, mas ela vai sair do país daqui a 3 meses e eu tenho planos aqui no Brasil. Então, será que não é melhor, por mais que meu coração esteja explodindo pela pessoa, eu racionalizar se é isso que eu quero? Então, sugestão, racionaliza, tipo 2. Racionaliza, raciocina, coloca na balança, analisa a pessoa. Tenta enxergar a situação de fora, porque quando a gente está dentro, a gente não enxerga. Tenta analisar a situação de fora. Analisa os sinais. Não se deixa levar só pelo emocional. Tenta usar a sua parte racional para ver se aquela pessoa atende os seus critérios. Analisa os sinais. Bárbara, como assim analisar os sinais? A pessoa, desde o início do relacionamento, ela dá sinais. Se aquela pessoa é trabalhadora ou não. Se ela prefere ficar mais em casa ou prefere sair mais. Se aquela pessoa quer sair do país ou não. Se aquela pessoa tem variações de humor constantes que você vai aguentar ou não. Se a pessoa é mais romântica, se a pessoa é mais bruta. São sinais que a pessoa dá desde o início do relacionamento e você tem que racionalizar se é aquilo que você quer para sua vida. E não simplesmente ir se adaptando. Entendeu? Tipo 2. Tô falando pra vocês, mas serve pra mim, tá? Todo mundo é comigo? Até aqui? Pode continuar? Vamos pro terceiro tópico, então?
Terceiro ponto. Doar. Tá. Ai, não vou nem falar o nome. Tarde demais, já casei. Desabafo, tá, gente? Eu comecei a estudar Enneagrama e comecei a estudar autoconhecimento, autodesenvolvimento, sinais que as pessoas dão no relacionamento depois que eu já estava comprometida, morando com uma pessoa. E aí uma vez eu comentando, né, com um amigo meu sobre isso tudo que eu tinha estudado, virei e falei assim, interessante, porque se eu soubesse disso tudo antes, eu não tinha começado esse relacionamento. Terminou, né, gente? Vocês sabem. Mas tem solução, tá? Tem solução. A gente vai falar sobre isso quando a gente falar sobre o tipo 2 durante o relacionamento, porque muitas vezes a pessoa que tá com você é uma pessoa tão bacana que vale a pena, tá? Então pensa nisso. Vamos pro terceiro tópico. O terceiro ponto é o seguinte, o tipo 2, quando ele doa um amor que o próprio tipo 2 não tem por si mesmo. Doar um amor que o próprio tipo 2 não tem por si mesmo. Tipo 2, se você não busca autoconhecimento, se você não se ama, se você não é o seu primeiro eleito, você está com o coração vazio de amor. Então você não está doando um amor genuíno. Você não está doando um amor que você tem. Entende isso? Se você não tem amor próprio, você não consegue doar amor, você não conhece o que é amor. Você está fazendo coisas como escambo para receber migalhas de amor. É uma estratégia inconsciente, tá? É uma estratégia inconsciente. Todo tipo 2 que não conhece Enneagrama ainda e nunca fez nenhum processo de autoconhecimento, ele tem uma autoimagem de pessoa boa, generosa. Só que é uma autoimagem, ele se enxerga assim, mas ele não é. Ele está doando um amor que ele não tem, ele está fazendo coisas como escambo para receber atenção e afeto em troca. Isso é migalha de amor. Tá? Tipo 2. E é muito doloroso para a gente quando a gente percebe que grande parte dessa dedicação que a gente tem com os outros tem a ver com a manutenção dessa autoimagem de pessoa bondosa e generosa. E aí a gente acaba recebendo migalhas de amor, tá? Tipo 2, a gente ama quem se ama. A gente ama quem a gente percebe que tem um amor próprio. Para pensar aí no seu histórico. Você já viu, eu vi esse exemplo uma vez, eu achei incrível. Você vê alguém pegando paninho de chão, lavando com o melhor sabão, passando no amaciante, pendurando esticadinho, que é para não ficar amarrotado? Se você se coloca como pano de chão, as pessoas vão te tratar como pano de chão. Agora, se você se trata como um bom tecido, que merece o melhor amaciante, o melhor sabão, esticadinho, passar para ficar bonitinho, é assim que as pessoas vão te tratar. Então, tipo 2, invista em autoconhecimento. Vocês já repararam que é a terceira vez aqui que eu falo para vocês investirem em autoconhecimento? E vou falar mais, tá? Porque não tem como você amar, você se amar se você não se autoconhecer. Como que eu posso amar uma pessoa que eu não sei quem é? Então, invista em autoconhecimento. Entenda que o seu valor depende de quem você é e não do que os outros pensam ou dizem sobre você. Você não precisa fazer coisas para receber um elogio. Se ame sem isso. Se elogie. Parece frase clichê, né, gente? Você precisa se amar primeiro, para os outros te amarem. Parece ditado popular, mas é a realidade. Não tem como você amar alguém se você não sabe o que é amor. Tá? Busque autoconhecimento. Tenha amor por você mesmo. A Josi está falando aqui. No meu antigo relacionamento, eu fazia isso. Doava. Quando meu atual fazia algo,
Eu demorei para entender que eu merecia. Estranho, acostumada a só fazer pelo outro. Sim, Josi. Sim. Vocês lembram de uma caixinha de perguntas que eu abri perguntando qual a reação de vocês se vocês saíssem com uma pessoa, homem, mulher, né? Eu tenho público masculino, feminino, hétero, homo. Então, você saiu com uma pessoa, um encontro amoroso, e aí a pessoa quer pagar a conta. A pessoa te convidou e ela quer pagar a conta. Como que você se sente com relação a isso? Vocês lembram das respostas? Mas, gente, geral se sentiu incomodadíssimo. Porque é difícil pro tipo 2 receber. E, gente, é só um jantar, não é um imóvel, não. Ou um carro. Não, era só um jantar. E foi difícil, né? Na hora que eu coloquei vocês nessa situação, foi difícil para vocês aceitarem que a pessoa está fazendo uma gentileza. Pagar um jantar. Uma gentileza. A pessoa está querendo te seduzir. Né? Deixa que eu pago. Um agrado. Um gesto de carinho. É difícil sim, tá, Josi? É muito difícil. Mas a gente saber aceitar carinho é uma coisa assim tão profunda que eu não consigo nem falar tudo aqui. Tem a ver com você se conectar com o seu lado feminino, com a sua energia feminina. Você aceitar que você merece receber. Você aceitar que a pessoa quer demonstrar o amor dela por você, do jeito dela, e não aquele reconhecimento que o tipo 2 acha que ele merece receber, tá? É um assunto tão profundo, a gente pode falar disso numa outra live só para isso. Aceitar receber, estar bem com receber. Bom, todo mundo até aqui? Então, primeiro ponto, adaptação às necessidades do parceiro. Segundo ponto, relação totalmente centrada no centro do coração. O coração parece que vai explodir, falta de racionalização. Terceiro ponto, doar um amor que você mesmo não tem por você. Quarto ponto, se atrair por parceiros que alimentam a sua ferida de salvadora. Oi? Tipo 2 social assistindo aqui. Tá muito bom de assistir, indo direto nas nossas feridas. Ah, com certeza. Com certeza. Direto ao ponto. Até porque eu tenho só uma hora para falar disso aqui com vocês, então vamos pro ponto. Ó, se atrair por parceiros que alimentam a sua ferida de salvador ou de salvadora. Eu coloquei salvadora porque a maioria do meu público é feminino, mas eu tenho homens aqui, tá? Eu tenho homens e vocês também. Vocês vão, né? Independente aí de se você tem um companheiro ou uma companheira, vocês vão se atrair por pessoas que alimentam a sua ferida de salvador e de salvadora. Porque vocês têm a tendência... Vocês, eu também. O tipo 2, ele tem uma tendência a se sentir atraído por pessoas que precisam dele. No trabalho, na amizade, na família e no relacionamento amoroso. Então, o que vai acontecer? A Josi até perguntou aqui antes, né, Bárbara, tem diferença entre os subtipos? Tem, mas vocês podem se ver nos três. O 2, autopreservação, muito atraído pelas pessoas que eles literalmente precisam salvar de alguma coisa, qualquer coisa, qualquer coisa. Ah, igual eu dei um exemplo, né? Poxa, aquela pessoa ali, ele quer tanto estudar, ser alguém na vida, mas falta tempo, falta dinheiro. Nossa, e se eu apoiar ele ali e ajudar de alguma forma? Às vezes até financeiramente, tá? Às vezes até financeiramente. Eu vou salvar ele, eu vou salvar ela. O tipo 2, social, aquele parceiro que ele enxerga o potencial na pessoa, se coloca em segundo plano e ajuda a pessoa a conseguir aquilo que ele quer, aquilo que ela quer, e ajuda a pessoa a crescer profissionalmente, emocionalmente, pessoalmente, que seja, mas ajuda a pessoa a crescer. E o tipo 2 sexual,
aquele parceiro que atrai, mas eu vou criar aqui um vínculo, eu vou criar um laço de dependência que a pessoa não vai conseguir fazer mais nada sem mim. E de novo, você pode se ver nas 3 situações que eu falei, tá? Independente do seu subtipo. Mas pensa aí qual que é o mais forte para você. Pensa com carinho. Ah, Bárbara, eu não sei, porque eu me atraio por pessoas que precisam ser salvas, mas eu tenho que admirar a pessoa. Tá tudo bem. Ah, Bárbara, eu tenho que admirar a pessoa, mas eu também já ajudei pessoas a crescerem, eu me coloquei em segundo plano. Ok, tudo bem. Só que isso tem uma armadilha, né, gente? Qual que é a armadilha? É que às vezes a gente se atrai tanto, a gente se envolve tanto com a pessoa que a gente esquece da gente mesmo. A gente esquece da gente mesmo. A gente pega o plano daquela pessoa e o plano daquela pessoa se transforma no nosso plano. O projeto daquela pessoa se transforma no nosso projeto. E a gente se coloca em quê? Em segundo plano. Deixa eu contar uma historinha rápida aqui pra vocês. Uma vez, eu estava no meu antigo relacionamento e enfim, né? Ele trabalha com área de treinamento, musculação e tudo. E estava numa fase do relacionamento em que ele tinha me mostrado um curso sobre massagem e liberação miofacial. Eu sempre vendo ele ali muito dolorido, precisando de massagem e tudo mais. Ele foi e me entregou para eu assistir um curso, mas ele, né, não me cobrou nada, tá, gente? Mas ele me deu um curso, ó, esse aqui é muito bacana e tal, se você quiser assistir, é um curso gratuito de liberação miofacial. Eu falei, beleza. E eu sou engenheira de alimentos, tá, gente? Estava trabalhando na área da qualidade e nesse meio tempo eu vi um curso sobre qualidade. E comecei a conversar com um rapaz que estava vendendo o curso. E ele me perguntou, e aí, se interessa? Sabe o que eu respondi, gente? Sim, eu me interesso. Só deixa eu primeiro acabar de fazer um curso que eu estou fazendo aqui. E assim que eu acabar esse curso, eu vou fazer esse, tá bom? Do que eu estava falando? Primeiro eu ia fazer o curso de liberação miofacial, importante para o parceiro, né? E depois eu ia fazer o curso que era importante para mim. Vocês devem estar aí já pensando assim, caramba, eu já fiz isso, tá? Talvez não um curso, talvez outra coisa, mas leva isso para a realidade sua. O que você já fez primeiro para o outro, deixando o seu em segundo plano? Muitas vezes, gente, a gente se atrai por pessoas que alimentam a nossa ferida de salvador, de salvadora, e a gente acaba fazendo isso, a gente acaba se colocando em segundo plano, porque o plano da pessoa, o projeto da pessoa, vira a nossa meta. Fabi tá falando assim, o raio 9 também faz muito isso. Sim, Fabi, é por isso que o 2 se confunde com o 9, muitas vezes, tá? Porque tanto o 2 quanto o 9, por motivos diferentes, por motivações diferentes, eles acabam colocando a necessidade dos outros acima da necessidade dele. Então pode ter uma confusão e você vai tirar a dúvida, você vai conseguir saber se a pessoa é 2 ou 9 através daquelas perguntas, né? Mas qual que é a sua real motivação? Outras perguntas que você pode fazer, eu já atendi pessoas, tipo 9, uma vez eu atendi uma moça que estava ali na dúvida entre 2 e 9, e conforme eu fui falando da motivação, conforme eu fui falando da raiva, como que o 9 expressa raiva, como que o 2 expressa raiva, ela falou, ah, não tem jeito, eu sou 9. Mas confunde, tá? Confunde sim. S. Vitória! Ô, amore, você já me mandou uma vez um direct contando tudo que você fez por um ex, né? Ah, eu me vi tanto naquele direct, aquele áudio que você me mandou. Eu chorei, tá? Eu chorei. Emocional é uma coisa, né, gente? Só de lembrar eu fico emocionada. Mas bora, vamos que vamos.
Bom, e qual que é a sugestão aqui, tá, gente? A sugestão é você investir em autoconhecimento, tá? É a quarta vez que eu tô falando para vocês investirem em autoconhecimento. Quarta vez, repararam? Então, invista em autoconhecimento. Se permita sair do papel de salvador. Gente, ninguém muda ninguém. Assim, gente, o tipo 2, ele é o sol do enneagrama. Ele é o emocional próximo do físico. Onde a gente chega, a gente leva alegria, a gente leva luz. Então você, tipo 2, que está procurando autodesenvolvimento, não pense que autodesenvolvimento é você ser aquele tipo 2 apático, na dele, egoísta, que só faz coisas para eles e para ele próprio, e isso é autodesenvolvimento. Agora eu sou um 2 evoluído. Não. Você sempre vai ser útil. Você sempre vai ser o sol para as outras pessoas. Só que você precisa fazer isso depois de você se amar, depois de você se colocar em primeiro lugar, depois de você entender quais são as suas reais necessidades. E aí tudo que você fizer pelos outros vai ser um amor que transborda do seu coração. E não escambo, troca. Eu vou fazer isso porque ele vai me dar migalhas de amor ou ela vai me dar migalhas de amor. É muito diferente. Então você vai continuar sendo útil, você vai continuar sendo generoso, bondoso. Só que você vai sair do papel de salvador. Você vai compreender que você não salva ninguém. Você ajuda, você apoia, você é útil, mas você não salva ninguém. Esse é o quarto ponto, tá? Todo mundo comigo até aqui? Então, só revisando. Fabi, sabemos que ninguém muda ninguém e cada um tem o seu tempo, mas para mim o maior desafio no relacionamento é quando você está na caminhada do autoconhecimento e o parceiro não acredita, não quer. Fabi, o que acontece? Isso é verdade, tá? Muitas vezes a gente se interessa por autoconhecimento, autodesenvolvimento e o parceiro não. O que eu te sugiro? Minha sugestão, gente, nem fala de enneagrama com seu parceiro. Nossa, é assim, você pode falar, claro, mas não fique insistindo como se fosse uma religião. Você tem que ir, você tem que conhecer enneagrama, você tem que investir em autodesenvolvimento. Tipo 2, invista em você, invista no seu autoconhecimento, invista no seu autodesenvolvimento e deixa o seu parceiro enxergar a sua mudança. Deixa ele enxergar a sua mudança. Vai demorar, talvez, não vai durar um mês, talvez demore anos, tá? Tipo, 2 tem uma tendência a querer tudo pra ontem. Talvez vai demorar anos. E aí o seu parceiro vai ver que você mudou, que tem alguma coisa ali naquele tal de enneagrama que realmente muda as pessoas, tá? Então, gente, revisando. Adaptação às necessidades do parceiro, relação totalmente centrada no centro emocional, falta de racionalização, coração explodindo de amor, ou de migalhas de amor. 3, doar um amor que o próprio tipo 2 não tem por si mesmo. 4, se atrair por parceiros que alimentam a sua ferida de salvador ou de salvadora. E por último, 5º tópico, se sobrecarregar, se anular e colocar as suas próprias metas em segundo plano. Lembra que eu falei agora há pouco sobre o tipo 2 colocar a meta do parceiro dele como a própria meta de vida? E aí o que acontece? Tem muita gente que vira e fala assim, o tipo 2 ele acaba se anulando. E tem tipo 2 que fala assim, não, mas eu não me anulo, eu não deixo de fazer as minhas coisas. Eu diria isso, por exemplo, se você pegar o meu último relacionamento que eu tive agora, eu não deixei de fazer as minhas coisas. Mas, por diversas vezes, a meta do parceiro era a minha meta principal. Consciente? Não, inconsciente. De parar de fazer o meu para fazer o do outro. E é uma coisa que a gente faz, assim, uma estratégia realmente inconsciente muito forte. A gente que é tipo 2 coloca muita energia no relacionamento, muita energia no relacionamento.
Nós, tipos 2, emocionais, próximo ali do centro físico, a gente tem muita energia. A gente tem, talvez você ache que você não tem, mas para pensar tudo que você faz ao longo do dia. A gente que é tipo 2 aguenta muita coisa, a gente acorda cedo, vai dormir tarde, faz isso, faz aquilo outro, e sempre fazendo pelos outros. E aí, às vezes, quando as pessoas vêm perguntar alguma coisa sobre a gente nem se acha, a gente fala, não, eu não tenho muita energia, sabe? Eu sou uma pessoa mais na minha, mas 2, autopreservação é danado, nem fazer isso. Eu sou mais calado, eu sou mais reservado, eu não me acho tão proativo. A Vitória já falou isso comigo, não já? Numa caixinha de perguntas, que ela respondeu, eu não me acho tão proativa. Eu falei, não, você tem certeza? E aquilo tudo que você me contou no direct que você fez pelo seu companheiro, Nós temos muita energia corporal. O corpo do tipo 2, ele foi feito para servir, tá? Só que a gente coloca toda essa energia no parceiro. A Vitória tá aqui exatamente, e até comentar. A gente coloca toda essa energia no parceiro. A Sri Cardo Botelho, eu tenho uma forte tendência a me sobrecarregar, tanto no trabalho quanto no relacionamento. Sim. Se a gente fizer uma live só sobre área profissional, o 2 ele tem uma tendência a se sobrecarregar no trabalho, sim, tá? Muita. O 2 social, então, ele leva isso a outro patamar. Parece às vezes um 8, tá? Ele leva isso a outro patamar. Mas sim, nós tipos 2, a gente tem uma tendência danada a se sobrecarregar no trabalho e no relacionamento. Então, muitas vezes a gente não se anula a ponto de parar de fazer tudo que a gente faz, embora possa acontecer, tá? Pode acontecer. Eu já vi casos de pessoas, tipo 2 social, por exemplo, largar a profissão para apoiar incondicionalmente o crescimento do parceiro. E tem casos que a pessoa não larga as próprias coisas, a própria vida, o lado profissional, mas ela se envolve tanto com as necessidades do parceiro que ela fica sobrecarregada. É como se ela tivesse que dar conta de 2 pessoas. E muitas vezes não é como se, é assim. O 2 ele acaba tendo que dar conta de 2 pessoas. E isso, gente, vai para todos os âmbitos, tá? Como assim? No âmbito de apoiar nos estudos, apoiar no trabalho, financeiramente. Lembra da caixinha de perguntas que eu abri? Eu fiz uma seguinte pergunta. Tipo 2, o seu parceiro, você que é casada, o seu parceiro, ele tem noção de todos os gastos? Ou você muitas vezes não quer ser inconveniente, atrapalhar, deixar a pessoa preocupada, então você não comenta sobre alguns gastos, você prefere ir lá e pagar na surdina? Quantidade de gente que apareceu falando que faz isso, tá? Então a gente se sobrecarrega. E as consequências disso vão ser vistas mais pra frente, tá, gente? Na fase durante o relacionamento e não na fase em que está iniciando o relacionamento. Só que você, tipo 2, precisa observar isso logo no início do relacionamento. Porque você quer ser tão sedutor, você quer tanto o seu parceiro ideal, você quer tanto envolver a pessoa, que a pessoa vira e fala assim, meu sonho é astronauta. No dia seguinte você já sabe com quem da NASA você tem que falar, que é para ajudar a pessoa a conseguir o que ela quer. Tá? Com uma semana de namoro, você faz isso. Tá? E não faz o seu. Ou faz, só que você não coloca a mesma energia, ou você não coloca a mesma qualidade nos seus projetos. Para o outro, você capricha. Para você, é o que sobra. E tá errado. Tá muito errado. Você precisa primeiro fazer por você. Então, a minha sugestão, para cada demanda, eu estou trazendo uma sugestão. Quais são seus planos, tipo 2? Fala pra mim. Tá bom, não precisa falar agora não. Você vai precisar de um tempinho para pensar. Isso não é rápido. Quais são seus sonhos?
o que você gostaria de fazer. Vou propor aqui uma tarefa. Bia, isso é tão real, eu tô rindo de desespero. A Vitória, eu percebi em mim que a minha essência de ajudadora tá mais focada em relacionamento. Tanto que agora, solteira, tô perdida demais. Parece que não sei como é viver bem. Ô, Vitória, depois a gente conversa, tá? Eu tô solteira e eu te falo que o processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento me ajudou demais, demais, demais. Eu tô até assustada. Eu tô tão bem sozinha. Eu tô gostando tanto de só dar conta de mim. Que horror, né? Ou não. Que eu tô assustada. Eu tô realmente. Ah, Bárbara, vai ser pro resto da vida? Não, porque a gente é tipo 2, eu sou tipo 2, eu sei que daqui a pouquinho eu vou querer um amorzinho. Porque relacionamento é importante pro tipo 2. Autoconhecimento e autodesenvolvimento te ajudam muito a estar bem solteira, sozinha, focando em você. Mas vamos para sugestão. Sugestão tipo 2. Vou propor uma tarefa aqui para você, que é o seguinte: esteja você solteiro, namorando, com um círculo grande de amigos, um círculo pequeno de amigos. Comece a eliminar pessoas da sua vida. Se isola, vai para um canto, se isola. Não deixa ninguém te atrapalhar. Começa a isolar pessoas da sua vida. Como assim? E se eu não fosse casado? E se eu não fosse casada? E se eu não tivesse meu namorado, minha namorada? Se eu não fosse minha mãe, meu pai, meu irmão? Se eu não fosse meu amigo, minha amiga? Eu queria estar morando nessa cidade? Eu queria estar fazendo o curso que eu estou fazendo? Qual que seria a minha rotina? O que eu sinto falta de fazer? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer o esporte que eu faço? Eu gosto de colocar a energia que eu coloco nesse curso, nesse esporte? Ou tem uma pitada de querer parecer o parceiro ideal? Comece a eliminar pessoas. Isso não é crueldade. A pessoa ainda está viva, está ali, ela existe. Mas pensa no que você faria se aquela pessoa não existisse. Por quê? Porque enquanto a pessoa está ali existindo, é muito fácil para a gente pensar nos nossos planos atrelados àquela pessoa. Faz esse exercício, tipo 2. Faz esse exercício. Vai eliminando pessoas e vai pensando se você faz o que você gostaria de fazer, se você está correndo atrás do que você gostaria de correr atrás. Porque as consequências de você não correr atrás do que você quer podem ser devastadoras. E a gente vai ver isso que durante o relacionamento e no final do relacionamento. Eu tenho um amigo tipo 8 que assim que eu terminei meu relacionamento, ele falou pra mim uma coisa mais ou menos assim, tá? Você colocou tanta energia no seu relacionamento, você fez tanto pela outra pessoa, você deixou os seus planos em segundo lugar, você deixou de fazer coisas para fazer pela pessoa. Agora que o relacionamento acabou, o que sobrou? O que sobrou? E aí ele me falou mais coisas, tá, gente? Que aí cabe da crença de cada um, tá? A Josi tá aqui. Exercício necessário. Sim, Josi, é um exercício necessário, não é crueldade. Pensa na sua vida se as pessoas não existissem. Se o seu esposo não existisse, sua esposa, seu namorado, sua namorada, seu pai, sua mãe, seus amigos, o que eu faria, o que eu gostaria de estar fazendo da minha vida se eu não estivesse com essas pessoas, tá? A gente tem que colocar a nossa energia, tipo os 2 do meu coração. Eu tô falando isso pra vocês, mas serve pra mim.
A gente tem que colocar nossa energia naquilo que não acaba, tá? E aí vai da crença de cada um. Talvez você que está me assistindo, você tem uma religião ou não, você acredita em Deus ou não. E se você não acredita, tudo bem, mas coloque a energia em você. Porque você vai estar com você mesmo até o final da sua vida. Eu sei que você quer fazer o seu relacionamento dar certo. Eu sei, mas será que aquela pessoa vai estar com você até o final da sua vida? E faça algo por você e pelo mundo. Não para receber migalhas de amor do mundo, mas para espalhar um amor genuíno. E de novo, invista em autoconhecimento. Não tem como você doar um amor genuíno se você não se amar primeiro, se você não souber quem você é. Então, gente, só revisando aqui, tá? Quais são as armadilhas e as demandas do tipo 2 no início de relacionamento? Adaptação às necessidades do parceiro. Relação totalmente centrada no centro emocional, coração pulsando, falta de racionalização. O que eu realmente quero da minha vida? 3. Doar um amor que você mesmo não tem por você mesmo. Falta amor próprio. Você não buscou autoconhecimento, você nem sabe quem você é, você não se ama. 4º tópico, se atrair por parceiros que alimentam a sua ferida de salvadora. E o 5º tópico, se sobrecarregar, se anular, colocar suas metas em segundo plano. Eu vou abrir para perguntas agora, tá, gente? Que era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. Eu vou fazer uma postagem também só com esses tópicos, tá? Quem quiser assistir o conteúdo discutido, explicado, essa live vai ficar gravada na página, mas eu vou fazer um resumo para vocês também, tá, gente? A Josi, acho que é importante para mim, porque sempre que eu vou tomar uma decisão, para eu não ser afetada pela opinião de outros, eu escondo. Parece que não tenho coragem de me impor pelo que realmente quero. Agora, com esse exercício, eu vi um norte. Obrigada, Josi. Ai, gente, eu prometi que eu não ia chorar. Mas eu fico tão feliz, sabe, gente? Tão feliz, assim, de transformar a lágrima em diamante. Pegar tudo de ruim que aconteceu comigo, e Deus sabe como que foi ruim. Pegar tudo de ruim que aconteceu, sabe? Todo esse relacionamento turbulento, o início turbulento, durante o relacionamento turbulento, o final turbulento. Pegar isso e ajudar vocês de alguma forma. Porque simplesmente eu não fiquei chorando, isolada no quarto. Eu me analisei, eu contei com amigos que estudam Enneagrama, amigos que estudam comportamento humano, e na hora que eu entendi, que eu consegui racionalizar e colocar tudo isso num papel, eu falei, eu quero ajudar pessoas agora com isso. Eu quero ajudar vocês, tipo 2, com isso. Eu quero me ajudar com isso. O conteúdo que eu fiz para vocês serve para mim, tá? Serve para mim. Então, desculpa, tá, gente? Mas é que eu sou muito emotiva. Tipo 2, né? Vocês entendem. Mas fico feliz de ter ajudado, tá, Josi? Feliz demais mesmo. E espero ajudar mais pessoas. Gente, mais alguém tem alguma coisa para falar? Alguma colocação para fazer? Tem alguma dúvida? Conforme eu falei, eu vou... Ô, Vitória. Linda. Linda é você, meu amor. Você que é linda. Conforme eu falei para vocês, eu vou fazer um resumo, tá? E vou estar disponibilizando na página uma postagem com o resumo desses tópicos. E quem quiser revisar o conteúdo explicado, o conteúdo
detalhado, assiste aqui a live que vai ficar gravada. Mais alguma colocação, gente? Mais alguma dúvida? Algum exemplo que vocês querem dar? Compartilha aí com a gente. Todo mundo de boa, né? Entre aspas. Então tá, gente. Quem quiser também, quem não estiver muito confortável de falar alguma coisa aqui na live, porque né, fica escrito e as outras pessoas enxergam, pode me chamar no direct, tá? A gente troca uma ideia. Ricardo Botelho. Faz mais desta para nós? Faço sim. Com certeza. Vou fazer. A próxima live vai ser sobre tipo 2, as demandas e as armadilhas do tipo 2 durante o relacionamento. E depois eu vou fazer sobre demandas e armadilhas do tipo 2 em final de relacionamento. Tá? Vou fazer sim. E conforme forem surgindo mais temas, a gente vai fazendo mais lives, discutindo aqui. Eu tô focando bastante no conteúdo sobre relacionamentos amorosos, porque foi algo que aconteceu recente na minha vida, que me marcou. E eu quero transformar lágrimas em diamantes e ajudar vocês. E também porque foi um tema que o pessoal ficou empolvorosa, né? Faz mesmo, a gente quer saber, é importante pra gente, a gente quer saber sobre isso. A Flávia, parece que para nós, o tipo 2, a dor emocional é gigantesca. Não parece não, é. Porque o nosso filtro de mundo é o filtro emocional, tá? O que nós, tipos 2, temos uma tendência danada a fazer é não querer sentir essa dor, é fugir da dor. A gente não quer sentir, a gente é da tríade da positividade, 279, tá? Que já é um assunto um pouquinho mais, não diria aprofundado, né? Mas já é um outro nível do Enneagrama. Nós fomos da tríade da positividade, o que faz com que diante de um problema a gente queira acalmar pessoas, queira tranquilizar pessoas, mostrar que a gente vai sair daquela, que tá tudo bem. E a gente que é tipo 2, o nosso olho é tão para fora que a gente evita olhar para dentro. Porque quando a gente olha para dentro, dói muito e a gente foge dessa dor. Só que quando a gente se permite sentir essa dor, com certeza, é muito forte. É muito forte. Mas alguém quer falar alguma coisa? Não, né? Bom, gente, então, como eu estava falando, se alguém quiser falar alguma coisa que não quis escrever aqui, porque, né, vai todo mundo ler, mas quiser me mandar um direct, tá? A gente conversa, não tem problema. Eu converso de boa, não sou. Não, aqui não. Se quiser, marca o atendimento comigo que eu respondo. Não sou assim não, tá, gente? Faço atendimentos. Nos atendimentos a gente escuta com calma, conversa por 1 hora ou mais se precisar. Vou mostrando os pontos para a pessoa sobre a ótica do Enneagrama, proponho tarefas, proponho atividades. Mas, claro, por direct às vezes fica uma coisa um pouco superficial, mas não tem problema, tá? Se você acredita que é um problema simples, que você só quer trocar uma ideia comigo, eu tô lá. Gosto de conversar com você. Ô, Flávia, obrigada. Obrigada por compartilhar. E vou compartilhar. Eu vou compartilhar. Eu tô aqui. A princesa Diana, a Conviver, perguntou: a princesa Diana era 2 sexual? Bom, eu não sei o seu nome porque, né, tá escrito Conviver, _ viver. Olha, há controvérsias, tá? A princesa Diana, quando eu estudei ela, até pela escola do Meda, ela foi colocada como uma tipo 2 autopreservação, tá?
Só que algumas pessoas a colocam como uma tipo 4. Oi, Janaína. Então, Janaína, quando eu estudei, ela foi colocada como uma 2 autopreservação dominante, mas algumas pessoas a colocam como tipo 4. Então tem esse conflito de opiniões, tá? Eu assisti o documentário da vida dela e pra mim pareceu muito uma tipo 2 autopreservação, muito, tá? Pela ferida de infância, por tudo, assim, né? Eu não enxerguei muito assim o 4 nela, mas aí é o tipo da divergência que eu prefiro não me intrometer, tá? E o 2 autopreservação, ele pode se parecer com o 4, tá? É uma confusão comum. O 2 autopreservação, tem muitos 2 autopreservação que quando faz o teste, aquele teste extenso, né, do Enneagrama, o ponto 4 aparece muito bem pontuado. Então tem esse conflito de opiniões, tá? Para você saber. Mas algumas pessoas colocam ela como uma 2 autopreservação dominante. Mais alguma coisa, gente? Mais alguma dúvida? Pode falar. Bom, gente, então eu vou encerrando a live por aqui, tá? Mas conforme eu falei, a gente não para de conversar por aqui. De nada, Janaína. A gente não para de conversar por aqui. Tô à disposição de vocês, tá? E próxima live, que eu vou marcar a data, vai ser sobre demandas e armadilhas do tipo 2 durante relacionamento. Então você que tá aí, né? Ih, Bárbara, agora não tem mais jeito. Agora eu já tô namorando, agora eu já tô casada, tenho 2 filhos, 3 e calma, calma. Vamos falar sobre demandas e armadilhas do tipo 2 durante o relacionamento, tá? Bom, gente, vou ficando por aqui. Beijo pra vocês. E a gente vai se falando, tá bom?